Não quero que você pense que, com as explicações que eu darei aqui, você terá total conhecimento depois disso sobre o que é a Trindade. A Trindade é um mistério, a Trindade não é um enigma. Enigmas a gente decifra, mistério a gente aceita. Mesmo assim, a gente tenta explicar alguma coisa sobre a Trindade. E você e eu certamente passamos por essa sensação, a de que ao estudarmos o mistério da Trindade, em algum momento parece que a nossa mente vai clarear-se e vamos compreender de maneira clara como a luz do sol o que é a Trindade, e da mesma forma como essa impressão de clareamento vem, ela se vai e tudo se nubla diante dos nossos olhos outra vez. Mas isto é normal, você não está diante de uma charada, você está diante de um mistério. Para buscar entender esse mistério, vamos mostrar aqui ao menos uma forma pela qual a Trindade é representada de maneira gráfica por nós. Você deve ter visto em algum lugar, e é comum, que a Trindade seja representada por um triângulo. E, de fato, é uma representação muito comum. Mas eu não gosto muito disso. Por quê? Porque quando falamos assim, é natural que assumamos que o Pai representa um destes lados do triângulo, o Filho o outro e o Espírito Santo o terceiro deles. Acontece que, quando nós separamos o Pai do Filho e do Espírito para estudar, o Pai ainda é Deus. Quando separamos Cristo do Espírito e do Pai, o Filho ainda é Deus, e o mesmo com o Espírito. E nós, se o separarmos para estudo, continuaremos estudando Deus. Por outro lado, se eu separar o lado do triângulo do restante do triângulo, o lado do triângulo não é triângulo, é traço, é linha. Isso aqui não representa a Trindade de forma nenhuma, porque não dá condições de que nós sustentemos nessa modalidade de demonstração gráfica de desenho da Trindade nem a essência, nem a substância, nem a subsistência e nem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. A outra maneira que você certamente já ouviu alguém explicar a respeito da Trindade é dizer que a Trindade é como o ovo da galinha. Eu não sou um grande desenhista, mas se você puder usar a sua imaginação comigo aqui, talvez você consiga visualizar um ovo de galinha aí. Mas quando você separa a casca da clara e da gema, a casca é casca, não é mais ovo. Se você separa a clara da gema e da casca, a clara já não é mais ovo, é só clara. Mas se eu separar o Pai do Filho e do Espírito, o Pai ainda é Deus. Então, qual seria uma forma de desenho gráfico boa para demonstrar o que é a Trindade? Bom, antes disso, vamos ler uma confissão de fé que tornou-se muito famosa na história do cristianismo e que ela fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito e a relação entre os três, para que possamos entender uma coisa: estamos diante de um Deus uno, isto é, não pode ser fatiado, mas ao mesmo tempo trino, porque subsiste em três pessoas igualmente divinas. A declaração que quero ler com você é de um dos credos mais antigos da fé cristã e é um texto do qual gosto muito, tanto pelo que ele explica e também pela forma como explica, o que nos faz compreender que teologia pode ser bem escrita, quase que de forma poética. Então comece a caprichar mais nos seus estudos bíblicos. Você pode alçar voos literários enquanto fala das Escrituras. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da mesma substância do Pai. Esta frase amo muito. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, mas não feito, isto é, não criado, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, e no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que vem do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele nos falou
pelos profetas. Aqui temos o Pai, o Filho e o Espírito. E você vê que entre eles há uma unidade. E ao estudar separadamente a pessoa do Filho, você ainda estuda Deus, porque o Filho é Deus de Deus, luz de luz, gerado, mas não criado. E o Espírito procede de Deus, procede do Pai. Então, uma forma para estabelecer isto é considerando o seguinte: numa só e simples essência de Deus, há três pessoas distintas, tão distintas entre si por suas propriedades, que uma não pode ser tomada pela outra. Você sabe que quem morreu na cruz por você foi Cristo. E sabe que o batismo com fogo vem pelo revestimento que o Espírito dá. E sabe que ora ao Pai em nome do Filho, motivado pelo Espírito. Estas três pessoas formam uma unidade trinitária, mas você não consegue confundir a pessoa do Pai com a do Filho, ou do Filho com a do Espírito, porque são pessoas distintas, igualmente santas. Há uma circunseção entre elas, isto é, uma permanece na outra, mas uma não é a outra. Você não adora um Deus que se mostra às vezes como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito. O nome disso é unicismo e isso é uma doutrina antibíblica. Não pregue o unicismo e não cante hinos que sejam de autoria de autores unicistas. Você precisa manter a sua essência doutrinária com rigidez. Seja radical neste ponto. A essência divina é comum às três pessoas, isto é, as três são Deus. As propriedades pessoais são exclusivas de cada uma. Elas não têm essência divina igual, mas têm a mesma essência divina. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, mas você não pode dizer que o Filho é igual ao Pai, nem que o Pai é igual ao Espírito, nem que o Espírito é igual ao Filho, porque são pessoas diferentes, mas as três são Deus. Atenção, não são deuses. As três são Deus. Muito importante isto. Aqui está, então, depois de toda esta explicação, uma representação gráfica daquilo que pode nos favorecer no entendimento do que seja o Pai, o Filho e o Espírito e sua relação trinitariana. Se você observar aqui, você tem três elementos distintos. Para cada um deles, você pode associar a figura do Pai, do Filho e do Espírito. Mas observe que esses elementos distintos formam uma personalidade. Aqui você vê como se fosse um só, talvez o Pai, numa espécie de elo, de aliança, de anel. E se você separa o Pai daqui, este elo, este anel, esta aliança que ele é, não se desfaz. Ao contrário do que acontece com o triângulo ou com o ovo. O Pai permanece Pai, a essência permanece essência. O mesmo você pode dizer a respeito da pessoa do Filho. Você percebe a manutenção deste elo, desta aliança, e se você retirá-la daqui, ela permanece. E assim é uma boa forma de você tentar demonstrar num desenho, já que a nossa mente está tão condicionada a isso, o que é a Trindade, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. E é desta maneira que você deve procurar explicar a Santíssima Trindade. Mas conforme-se com o que eu estou lhe dizendo agora. Estamos diante de um mistério e todo o nosso esforço não será capaz de levar a nossa mente à plena compreensão do que é esse mistério.